Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui. Hoje, muito feliz mesmo que estamos avançando no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, iniciando o capítulo 25, Buscai e achareis. E como sugestão de leitura, itens 1 a 5. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Item 1. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede recebe, quem procura acha, e a aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem? Essa passagem está registrada em São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Item 2. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequente, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que ortogou ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito, depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirido de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Item 3. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Item 4. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir
e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras? Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Item 5. Do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos e, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pede bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pede sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Queridos irmãos em Cristo, fiquemos agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Capítulo 25, buscai e achareis, iniciando no dia de hoje. Que legal! De página em página vamos avançando no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Só para a gente lembrar rapidinho, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro que Kardec escreveu aleatoriamente. O Evangelho é a reunião das máximas do Cristo, que Kardec foi lá nos evangelhos, fez uma coletânea sob as orientações dos bons espíritos, dos espíritos superiores, e nos trouxe aqui no evangelho organizadas de tal maneira que nós pudéssemos ter um melhor entendimento dos ensinamentos do Cristo. Mas, Ronaldo, que máximas são essas? Kardec escolheu aleatoriamente? Não. As máximas que Kardec traz para nós aqui no evangelho são passagens, são ensinamentos do Cristo relacionados à moral humana, para que nós pudéssemos ter uma compreensão melhor e assim evoluirmos. E na sugestão de leitura do dia de hoje, que são os itens 1, 2, 3, 4 e 5, Kardec traz no item 1 a máxima do Cristo que muito pode nos confundir e moralmente poderia nos induzir ao erro. Eu não vou falar de você. Jamais você teria esse entendimento. Mas, por exemplo, eu poderia simplesmente ler essa máxima do Cristo e falar assim: tá lá, Jesus disse, é só pedir que eu vou obter. Então eu posso querer pedir um carro, ganhar na loteria, melhorar a minha saúde, ficar mais bonito. Eu poderia simplesmente resolver não fazer absolutamente mais nada e ficar só rezando, 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 porque está escrito na Bíblia que é só pedir e que nós teremos aí aquilo que nós pedimos. E aí Kardec vem e nos traz, então, um melhor entendimento para tirar essa confusão. E aí ele fala, olha, não é bem assim. Sob o ponto de vista terrestre, essa máxima, buscai e achareis, é análoga a ajuda-te, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. É o princípio do nosso progresso. Olha que interessante agora ficou esse ponto de vista que Kardec nos faz a reflexão. Se eu estou aqui reencarnado para evoluir moralmente, se eu sou um espírito que preciso passar por todas essas dificuldades para que eu aprenda, e quando eu aprendo, eu evoluo, e quando eu evoluo, eu ajudo na evolução do todo, então eu tenho aqui agora um entendimento diferenciado do que é pedir. E aí Kardec me traz a certeza, ali no item 5, sob o ponto de vista moral, nós nunca estamos sozinhos, desde que saibamos pedir. Se a gente pede para Deus que os bons espíritos, que o nosso bom anjo da guarda
nos oriente, nos dê bons conselhos, nos auxilie em nossas escolhas, nós receberemos essa ajuda. Se a gente pede para Deus, meu Deus, me conduza no caminho correto, afaste de mim as minhas más tendências, sabe, aquelas más tendências que a gente traz de vidas anteriores, aqueles pontos que nós observamos nitidamente que nós precisamos melhorar. Então, esses pontinhos que são fáceis para nós nos conduzir ao erro recorrente, esses pontinhos a gente precisa pedir auxílio. Se a gente souber pedir, nós temos a certeza de Jesus, porque está lá na máxima, pedi e obtereis. Só que a gente tem que saber o que a gente pede. E Kardec nos traz aqui no dia de hoje esse entendimento. Para a gente encerrar essa nossa humilde contribuição do áudio do dia de hoje, eu gostaria só de reforçar aquela ideia de que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. E isso é importante porque o meu exemplo vai transformar, o exemplo vai modificar aqueles que estão próximos a nós. E por que eu falo isso? Porque quando a gente começa a falar em pedidos, em desejos, fica muito fácil a gente começar a pontuar erros dos outros, né? A desejar que fulano faça isso porque aquilo é melhor para ele, a desejar que ciclano não faça aquilo, eu não vou colocar ele naquele dia não porque ele está fazendo isso que não é certo, então eu vou deixar ele para outro dia. Ou então desejar que o nosso filho faça aquilo, ou que os nossos funcionários façam de outro jeito. É muito fácil a gente apontar erros, é muito fácil a gente julgar erros, julgar comportamentos. E Kardec nos deixa claro aqui no item 4, nesses itens do dia de hoje praticamente, né? No item 4 mais especificamente, porque nós poderíamos ter aquela compreensão de vou pedir para o meu anjo da guarda para ele me ajudar, vou pedir para que o Espírito faça isso, que eu vou querer aquilo, né? E está bem claro na leitura do dia de hoje. A evolução é individual. Então, que a gente tenha isso em mente. Busquemos a nossa reforma íntima. Busquemos combater as nossas más tendências. Façamos as nossas melhores escolhas. E assim a gente auxiliará a humanidade, não só os nossos próximos mais próximos. Ronaldo, mas eu tenho que ajudar minha família, eu tenho que ajudar meu filho, eles estão fazendo isso errado. Compreendo, todos nós temos desafios, todos nós fazemos coisas erradas, e tem momentos que sim, precisa ser mais firme, tomar uma decisão, mas procure compreender. Todos nós estamos numa escala evolutiva, e que se faz isso hoje, olhe lá atrás como poderia ter sido. Imaginou? Já imaginou? O mendigo que hoje mora na rua, em outra reencarnação anterior, poderia ter sido assassino. Hoje ele só está na rua. Ele está evoluindo. Acompanha o raciocínio? Nós não podemos julgar. Vamos compreender e vamos amar mais. Que Deus esteja com todos nós e que possa nos fortalecer na vontade de fazer o bem e que nós nunca nos esqueçamos. Fora da caridade não há salvação. Todos tenham um ótimo dia, que assim seja.